Especialmente no futebol europeu, ser gandula é uma oportunidade de ouro para que jovens conheçam grandes jogadores. Há uma cultura por lá de que os próprios jogadores das categorias de base trabalhem como gandulas nos dias de jogos dos profissionais. Pegando isso como base, você verá nesse vídeo 13 gandulas que se tornaram grandes jogadores no futuro. Eu vou mostrar para você agora, após a vinheta do futebol europeu. Número 1. Denilson Show. O Denilson é o único jogador dessa lista que é brasileiro. De resto, todos são jogadores europeus que realmente atuaram por equipes europeias. O Denilson é uma rara exceção dessa lista. O Denilson ele já confessou em várias entrevistas que ele deu que na década de 90, quando ele ainda estava no juvenil do São Paulo, ele trabalhava como gandula nos treinos do profissional. Era uma oportunidade que ele tinha realmente para poder aprender com jogadores mais experientes, jogadores que já eram famosos, consagrados. Então, a maneira que ele encontrou de estar perto desses jogadores era sempre estar ali buscando as bolas nos treinamentos. Número 2, Carlos Tevez. O atacante Carlos Tevez é um cara que é muito adorado por toda a torcida argentina, especialmente por ter uma origem humilde. Por muito tempo, o Tevez foi um cara muito mais aclamado na Argentina do que o próprio Lionel Messi, que nunca teve toda essa identificação com a torcida argentina. O Tevez, ele é revelado pela base do Boca Juniors. Então, nos dias de jogos do Boca, o Tevez ficava ali na beira do gramado, trabalhando como gandula, e inclusive há um registro muito legal da época que o Tevez, ainda bem novo, estava trabalhando como gandula. Ele tem uma foto muito bacana ao lado, simplesmente, de Juan Román Riquelme. Quem imaginaria que tempos depois, esses dois inclusive jogariam juntos? Número 3, Andrés D'Alessandro. Seguindo nessa pegada de argentinos, se temos um jogador que foi revelado pelo Boca, temos também um jogador revelado pelo River Plate. Tô falando do meia D'Alessandro, que aqui no Brasil é muito ídolo do Internacional. O D'Alessandro também era gandula do River Plate nos dias de jogos e também era jogador da base. E se o Tevez tirou uma foto legal com o Riquelme, o D'Alessandro tirou uma foto legal com o uruguaio Enzo Francescoli. Número 4, Wesley Sneijder. Agora na lista temos só jogadores europeus e abrimos com Sneijder, jogador que jogou muita bola pela Inter de Milão, jogou também no Real Madrid. O Sneijder, ele foi revelado pelo Ajax da Holanda. E ainda quando ele era bem novinho, não estava nem na juventude mesmo. Era uma criança, ele já estava ali como gandula nos jogos do Ajax, na época que o Ajax tinha um timaço. Inclusive, foi sendo gandula que o Sneijder teve a oportunidade de tirar uma foto ao lado do lendário Frank Rijkaard. Número 5, Pep Guardiola. O Guardiola é um cara que viveu todos os processos dentro do Barcelona. Ele foi de gandula a jogador e depois de jogador a treinador. Na época que o Guardiola ele era gandula, sempre que o Barcelona conquistava algum título, ele corria pro gramado para comemorar junto com os jogadores. Então, há algumas recordações, algumas fotos que mostram o Guardiola ainda bem novinho, nem era careca, e ele já ali celebrando títulos ao lado dos jogadores do Barcelona. Número 6, Phil Foden. O Phil Foden é um caso curioso. Ele sempre foi jogador da base do City, sempre teve uma identificação muito grande com o clube, e há uma imagem que mostra ele, aos 14 anos, na beira do campo trabalhando como gandula. Naquela época o City não tinha tantas estrelas como tem hoje em dia, tanto que na foto em que ele aparece ao fundo como gandula, tem o Jovetic comemorando um gol. Hoje o Foden ele é jogador da equipe principal do Manchester City, e mais do que isso, é um jogador que é aclamado pelo técnico Pep Guardiola, que apesar de já ter treinado Messi, Xavi, Iniesta, ele considera o Foden o jogador mais talentoso com quem já trabalhou. Número 7, Bernardo Silva. O Bernardo Silva foi revelado pelo Benfica, então também trabalhou por muito tempo nos encarnados como gandula nos jogos do profissional. Tem uma foto muito fofa que mostra o Bernardo Silva, ainda pequeno, com a camisa do Benfica. Muito legal também. Número 8, Donny van de Beek. Como vocês puderam perceber, até pelo exemplo do próprio Wesley Sneijder, é comum os jogadores do Ajax da base sempre estarem presentes junto com os jogadores profissionais. Esse acabou sendo o caso do Van de Beek, que também em determinado momento trabalhou ali como gandula e teve a oportunidade de tirar uma foto ao lado de Luizito Soares. Isso mesmo, hoje o atacante do Grêmio teve uma passagem muito boa pelo futebol holandês, então o Van de Beek foi lá e o tietou quando estava trabalhando como gandula. Número 9, Memphis de Ligt.
O De Ligt trabalhava como gandula do Ajax simplesmente junto com o próprio Van de Beek. Então, no mesmo dia em que o Van de Beek tirou uma foto com o Suárez, o De Ligt também tirou a mesma foto com o atacante uruguaio. E é engraçado a gente ver como o destino é totalmente incerto e imprevisível. Anos depois, o Van de Beek e o De Ligt fizeram parte do time do Ajax que chegou até a semifinal da Liga dos Campeões de 2019. Inclusive, o De Ligt era o capitão do time. Número 10, Callum Hudson-Odoi. O Hudson-Odoi, ele é um jogador que foi revelado pelo Chelsea, até hoje em dia está emprestado ao Bayer Leverkusen da Alemanha, mas ele sempre teve relações muito estreitas com a equipe dos Blues. E na época em que ele ainda trabalhava como gandula ali na beira do campo, ele acabou comemorando um gol junto com o atacante camaronês Samuel Eto'o quando ele ainda jogava pelo Chelsea. Então na comemoração, o Samuel Eto'o foi comemorar junto com o Hudson-Odoi. Número 11, Mateo Kovacic. Até essa parte do vídeo você pode ter visto que praticamente todos os jogadores que eu falei, quando eles iam pro campo, eles viam os craques, eles sempre conseguiam tirar foto com eles. Só vocês verem, o caso do Sneijder tirou foto com o Rijkaard, o Van de Beek e o De Ligt tiraram fotos com o Luis Suárez, o Hudson-Odoi esteve com o Samuel Eto'o, enfim. O caso do Kovacic é um caso diferente. Hoje, o meio-campo do Chelsea, ele começou a trabalhar como gandula no futebol da Áustria. E ele acabou tendo uma oportunidade de ver frente a frente Steven Gerrard, o Gerrard, lenda do Liverpool. E tem uma foto que mostra o Kovacic chegando próximo do Gerrard, tentando conversar com ele e o Gerrard simplesmente não dando a mínima pro gandula. Tempos depois o mundo girou, tudo bem, o Kovacic não fez uma carreira mais vitoriosa do que a do Gerrard, mas ainda assim se tornou um jogador de muito sucesso. E pensar que lá no passado o Gerrard realmente não deu a mínima pra ele. Número 12, Brahim Dias. Hoje, destaque no Milan, Brahim Dias foi revelado pela equipe do Málaga. E ele também trabalhou como gandula, numa época em que os destaques do Málaga eram os meio-campistas Santi Cazorla e o Isco, aquele que fez muito sucesso no Real Madrid. Então há fotos que mostram o Cazorla e o Isco, por exemplo, comemorando, e ao fundo o Brahim Dias, com aquele coletinho dos gandulas, só esperando uma oportunidade de correr atrás da bola. Número 13, Álvaro Morata. O Morata hoje em dia joga no Atlético de Madrid, mas ele já passou pelo Real Madrid, já passou pelo Chelsea, Juventus, e muita gente não sabe que lá atrás, ele no começo, já havia jogado pela base do Atlético de Madrid. Só que ele acabou não sendo revelado pelos colchoneiros. O Morata, bem novinho, jogava no Atlético e também, mesma situação que eu disse do Brahim Dias. Tem fotos que mostram ele no fundo do gol, com o coletinho, esperando a oportunidade de correr atrás da bola e fazer a reposição para o jogo. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários qual foi o caso que você achou mais interessante. Pelo menos pra mim, desses 13 casos, o que eu mais gostei foi o do Guardiola, porque aí o Guardiola acabou passando por todos os processos dentro do Barcelona. Ele foi de gandula a jogador e depois de jogador a treinador. Então comenta aí qual foi o caso que você achou mais interessante. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!